Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aqui é o evangelista Vanderlei Marques, da congregação do Jardim Esmeralda, setor Mapim, tendo como pastor da congregação, pastor Marco Espolaô, e do pastor do setor, pastor Daniel Vandi. Para mim é um prazer muito grande apresentarmos a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9, que tem como título Vivendo o Fervor do Espírito Santo. Nós temos o textuário da nossa lição, que é: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós estaremos durante esse domingo comentando essa lição, falando sobre o fervor do Espírito Santo, viver uma vida cheia do Espírito Santo. Espero que esta nossa aula possa contribuir para o seu bem-estar, para o conhecimento, aumentar o seu conhecimento da graça e do Espírito Santo de Deus. Então, nesta oportunidade, fica conosco, nós temos uma aula, o prazer imenso de apresentarmos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, apresentarmos a você. O nosso objetivo, a nossa lição tem um objetivo, e nós temos que seguirmos esse objetivo. Objetivo 1, a importância da devoção da vida do crente pela palavra e a oração. A importância da devoção na vida do crente pela palavra e a oração. Objetivo 2, a importância de mantermos cheio do Espírito Santo. 3, respeito da frieza espiritual. Durante todo esse assunto, nós estaremos abordando a questão da devoção da palavra e da oração, uma vida cheia do Espírito Santo e a respeito da frieza espiritual que tem alcançado algumas pessoas têm vivido uma frieza espiritual. E essa lição veio para nos despertar, ela não veio para nos corrigir, mas ela veio para nos despertar, nos exortar o interesse em viver uma vida cheia do Espírito Santo. E para isso, e para viver uma vida cheia do Espírito Santo, é preciso de algumas coisas. Primeiro tópico da nossa lição desse domingo, o que nós vamos falar, a importância de uma vida de devoção pela palavra e a oração. Você já parou para imaginar o quanto é importante uma vida de leitura bíblica e da oração? O profeta Oséias, ele vai nos dizer que a gente precisa desenvolver o nosso crescimento, conhecermos a Deus e prossigamos a conhecer. Nós precisamos conhecer. E como nós vamos conhecermos a Deus? A não ser através da sua palavra. Aí, a palavra-chave desse texto, da importância da palavra, é a nossa ideia de devoção é apego e dedicação e zelo pela palavra e a oração. Se nós lermos a palavra, se nós dedicarmos a nossa vida de oração, nós não conseguimos manter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque cada vez que nós lemos a palavra, nós nos aproximamos de Deus, nós alimentamos a nossa alma com a palavra. E cada vez que nós nos dedicamos à oração, não uma oração forçada, porque alguém está nos forçando a orar, não porque uma necessidade
chegou, bateu na nossa porta e nos levou a vivermos a vida de oração por causa de uma dificuldade. Mas nós temos prazer, ter zelo, desejo de viver uma vida de comunhão com Deus, orando sempre, conversando com Deus. A oração é uma conversa, é um diálogo com Deus. E nós temos prazer nessa conversa, e a cada momento que nós vamos conversando com Deus, nós vamos adquirindo graça, vamos nos enchendo do seu Espírito Santo. A oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. Esse diz o escritor: a oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Esta é a palavra do escritor. Não existe vida espiritual abundante se nós não vivermos uma vida de oração. Até existe um louvor que é cantado por muitas pessoas, dizendo que o louvor, a oração, diz lá o louvor, que a oração é alimento da alma. Eles estão enganados. Houve um equívoco de quem escreveu esse louvor. Por quê? Nós alimentamos com a palavra. A oração, ela é a chave que nos levam até a Deus. Nós conversamos com Deus, que nos torna amigos de Deus, nos aproximamos de Deus através da oração. Aí viver sabiamente. O exercício espiritual deve ser colocado em prática no dia a dia, diferente dos nércios. Vede prudentemente como andais, não como nércio, mas como sábio. E como sábio, nós precisamos adquirir sabedoria em Deus. E para nós adquirirmos sabedoria de Deus, nós precisamos meditar na sua palavra. Cada vez que nós meditamos na sua palavra, nós adquirimos mais conhecimento e nós vamos adquirindo sabedoria para vivermos os dias em que nós estamos vivendo. Os dias são os maus, os dias são difíceis. Se nós não mantemos uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus, nós não vamos conseguir sobreviver à nossa vida espiritual nos dias em que nós estamos passando. O segundo tópico da nossa lição vai falar da importância de manter cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio? É ser cheio é quando nós temos um recipiente e ele não existe espaço para outras coisas. Então, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós não vamos ter espaço para as demais coisas mundanas que nos rodeia. O adversário da nossa alma não vai ter espaço para colocar os seus desejos, a sua seta não vai nos atingir, porque o nosso coração, a nossa vida está cheia do Espírito Santo. Aí Paulo vai escrever, esse ser cheio do Espírito Santo é uma frase totalmente diferente daquela que está escrito, que Lucas escreveu em Atos 2, quando ele vai dizer que o Espírito Santo desceu, quando eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E quando de repente viram língua como que de fogo repartida sobre eles, pousaram sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo. Quer dizer, eles foram batizados com o Espírito Santo. Aqui Paulo, quando Paulo escreve aos Efésios que a gente não deveria embriagarmos com vinho, mas enchermos do Espírito Santo. Paulo não estava dizendo que a gente precisava ser batizado com o Espírito Santo, mas ele estava dizendo de viver um viver pleno no Espírito Santo. Porque a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e não ser cheia do Espírito Santo. No exato momento em que ele foi batizado, ele se encheu. Mas com descuido da vida espiritual,
com mais zelo de não ler a palavra, de não viver uma vida de oração, ele vai ter dificuldade de manter esta vida cheia e ter um viver pleno do Espírito Santo. Então é preciso a pessoa manter uma vida de oração e consagração a Deus, jejum, leitura bíblica, para manter esta vida cheia. E quando nós nos enchemos do Espírito Santo, automaticamente os frutos do Espírito vai brotar na nossa vida. Nós vamos ter paz com todos, nós vamos sermos longânimo, nós vamos ser bondoso, nós vamos amar as pessoas independente das suas indiferenças de natureza. Nós vamos amar, nós vamos compreender as pessoas, porque quando o Espírito Santo nos enche, nós passamos a compreender as pessoas de maneiras diferentes. Nós entendemos as pessoas com seus problemas e não olhamos pelo que ela veste, não por aquilo que ela está fazendo, mas pelo que ela é. Aí vem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Há uma necessidade muito grande nos nossos dias das pessoas serem cheias do Espírito Santo, para realizarmos a obra de Deus, para nós mantermos comunhão com as pessoas, para nós vencermos os obstáculos da vida. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Aí o escritor vai dizer, não confunda batismo com o Espírito Santo. Que eu já expliquei, já disse que eu posso ser batizado com o Espírito Santo e não ser cheio e mantermos a vida cheia. Mas eu preciso lutar para me manter a minha vida cheia do Espírito Santo a cada dia. Porque Pedro vai nos expressar que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Quando nós crescemos na graça, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios, o que está sobre esse recipiente, ele domina. Quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te controlar, vai te dominar. Ele vai dirigir os seus passos, as suas ações vai ser na direção do Espírito Santo. Quando alguém te afrontar, você vai ter equilíbrio para viver e contornar a situação. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vai conseguir vencer os obstáculos que vão surgindo na sua caminhada. Para encerrarmos concluirmos a nossa aula, aí Paulo vai dizer que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O terceiro tópico da nossa lição vai dizer, vigilante contra a frieza espiritual. Nós vivemos um período muito crítico da igreja na terra, onde a frieza tem tomado conta de muitas pessoas. Muitas pessoas friam, não sente mais a presença de Deus. Ele chega na igreja, não tem mais aquele desejo de dobrar o joelho e buscar a Deus. Acostumou com receba, com profecias, com as mentiras que as pessoas até mesmo dizem para elas, e vão vivendo uma vida lavanteira, uma vida vazia, uma vida fria. Aí a gente precisa ter um testemunho transbordante. Aqui diz a lição, os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus. Além da função de instruir a igreja, os cristãos expressam por meio dos hinos o seu anseio, a sua esperança. Aquilo que acredita está inspirado na vida dos personagens bíblicos e nas promessas divinas. Quando nós temos uma vida plena no Espírito Santo,
a frieza não vai nos dominar. Nós vamos ter força para vencer os obstáculos. O salmista Davi, no auge da sua carreira espiritual, ele canta o Salmo de número 122. Ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A frieza, depois que entrou no período da pandemia, a frieza tem dominado muitas pessoas. O desânimo de ir para a casa do Senhor. O desânimo de estar buscando a Deus. Mas nesta manhã, eu conclamo a você que você precisa reanimar as suas forças, buscar a Deus, buscar o Senhor, acender essa chama, estar na presença do Senhor, sentir desejo de entregar um folheto para uma pessoa que não conhece Jesus, frequentar os cultos assiduamente, sem ser preciso ser arrastado pelas pessoas, chegar na terça-feira, chegar na quinta-feira, no domingo de manhã, na escola bíblica dominical, você levantar cedo e aquele desejo de estar na casa do Senhor, porque você não é apenas um que está sendo levado na maca, mas você está sendo conduzido pela a presença do Espírito Santo. Meu querido, deixa eu lhe dizer, dai graça em tudo. Quando a frieza nos pega, quando nós estamos frios, o desejo de murmurar, de reclamar, de maldizer das situações é muito grande. E muitas pessoas têm entrado por esse caminho. Mas o Espírito Santo, ele nos enche, ele nos capacita para nós sermos agradecidos a Deus. Pelo alimento, pela veste, pela saúde, por tudo quanto Deus tem feito por nós. Pelo emprego, ou se está desempregado, mas está mantendo vivo, está conseguindo se alimentar, está conseguindo sobreviver. Em meio à pandemia, onde muitas pessoas perderam a vida, mas nós estamos vivos, é motivo de nós agradecermos a Deus. Não deixa a depressão te pegar, não deixa a ansiedade te dominar, não deixa o espírito de murmuração te dominar, mas se enche da graça do Espírito Santo, se enche a cada dia. Não deixe essa frieza, o desânimo te dominar a sua vida. Ergue a cabeça, olhe para frente. Essas foram as palavras que Deus disse a Josué. Quando Moisés morre, agora Josué, ele assume a liderança. A gente vê, parece que Josué fica um pouco desanimado. A frieza entra no seu coração. Deus convida Josué, traz uma palavra de ânimo. No versículo 9 do capítulo 1 do livro de Josué, ele vai dizer: tão somente eu te mandei, esforça-te e tem bom ânimo, que eu sou contigo. Então, nesta manhã, ou à noite ou à tarde, o momento em que você estiver assistindo esse vídeo, lembre-se, a frieza nos traz desânimo, a frieza nos faz parar no meio da estrada, mas a cada manhã que você levantar e clamar a Deus, Deus tem graça para te dar. O Espírito Santo quer te encher a sua vida para você continuar caminhando até chegar ao céu. O Espírito Santo foi nos dado como uma promessa. O Senhor Jesus disse que Ele voltaria ao Pai e nos traria o Consolador, o Espírito Santo, para que estivesse conosco até quando o arrebatamento da igreja, até a consumação do século. Então, meus queridos, ouça o que Deus tem para você. Ergue a cabeça, renova as forças, caminha firme, porque é longa a caminhada, mas o Espírito Santo nos enche, nos capacita para a gente vencer.
Resumindo, concluindo, enchei-vos do Espírito Santo é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde o culto até o lar, desde o lar até o trabalho, até a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Que através desta aula, dessas pequenas palavras, você possa entender da necessidade de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Sermos cheios não é só gritarmos na igreja, pularmos na igreja, e muitas das vezes isso é emoção e não é ser cheio. Ser cheio do Espírito Santo é testificar, é demonstrar as ações do Espírito Santo na nossa vida, na igreja, em casa, no trabalho, na sociedade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não precisamos sairmos gritando pela rua fora que somos cheios do Espírito Santo. Mas aonde nós chegarmos, para comprarmos ou para vendermos, para trabalharmos, ou dentro do nosso lar, as pessoas que estão ao nosso redor vão perceber que somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está na nossa vida. Então, observe o que as pessoas estão dizendo de você como cristão. Você é um cristão cheio ou um vazio, que participa das rodas de escarnecedores, que participa das piadas, que participa das críticas, dos montinhos que acontecem lá no trabalho? Ou você era aquele cheio do Espírito Santo que sempre as pessoas vão perceber, ele é diferente, ele é totalmente diferente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, mas procure ser cheio do Espírito Santo. Procure meditar na palavra de Deus. Procure viver uma vida de oração, que é importante para você, é importante para a igreja, é importante para o seu pastor, é importante para a sociedade, porque as pessoas cheias do Espírito Santo, elas não dão trabalhos, elas trabalham. As pessoas cheias do Espírito Santo, elas não correm atrás de conselhos, elas estão prontas para aconselhar alguém. Então, seja cheio do Espírito Santo, aonde quer que seja. Trabalhe na sua igreja, ajude o seu pastor, ajude a sua liderança, ajude o seu conjunto. Não dê trabalho. Se você está dando trabalho para o seu líder, se você está dando trabalho para o seu pastor, é sinal que você está vazio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você vai trabalhar e não vai dar trabalho. Em nome de Jesus. Amém.